urânio 92, 235. Aí eu tenho uma emissão que a gente vai querer descobrir aqui nesse processo. Qual é a emissão que está tendo em cada uma das transições? TH 231, 90, para o 238. 238, 90 e 234. Aí eu tenho o meu processo 2, que agora ele vai para 91, 234. 91, 234, o meu elemento Pa. Muita gente chama esse cara de paládio, tá bom? Protactínio, ele. A minha terceira transição vai para o polônio, 84, 210. E a última transição vai para o Pb, 82, 206. Certo? Então tem uma chamada série radioativa aqui, onde em cada uma delas eu tenho alguma emissão ou algumas emissões acontecendo ao mesmo tempo. Então como que eu identifico isso? São as leis que vão me ajudar. Certo? Por que que as leis vão me ajudar nesse processo? Vamos lá. O que que acontece na primeira transição? Na minha primeira transição, na minha chamada primeira emissão, o número de massa está diminuindo 4 unidades. E o número atômico está diminuindo de 2 unidades. Então aqui eu tenho a primeira lei da radioatividade. E isso ocorre quando eu tenho uma emissão do tipo alfa. Uma emissão alfa 2, 4. Olha, se eu fosse representar só a primeira parte, ficaria assim, ó. Então, urânio, 92, 238, certo? Uma emissão alfa, virando tório, 90, 234. Tudo bem? Tranquilo. Então, no meu primeiro processo, eu tenho uma emissão alfa só. No segundo processo, minha segunda emissão, a massa está mudando? Não. A massa permanece inalterada. Então, eu tenho 2 elementos que são isóbaros. Então, aqui entra a segunda lei da radioatividade. E o número atômico está aumentando em 1 unidade. Então, aqui, com certeza, está tendo uma emissão do tipo beta. Então, agora, o nosso elemento tório, 90, 234, emite uma partícula beta, emitir sempre depois da seta, e se transforma no nosso protactínio abençoadinho aqui. Tudo bem? Então, minha primeira emissão é uma alfa, a segunda é uma emissão beta. O que acontece no terceiro processo? Então, no terceiro, esse cara aqui, eu vou representar ele para cá, para ganhar um pouco mais de espaço. Bom, a massa de 91 para 84, fala, se eu diminuir a alfa, não fecha. Certo? Vai diminuir de 2 em 2, vai ficar 89, vai ficar 87, vai ficar 85, não fecha. Cara, dica, quando não estiver fechando por baixo, olha sempre para cima. Por que que eu falo para você olhar para cima? Sempre olha para cima, pede ajuda, tá bom? Segundo, a única emissão que altera a massa, a única emissão que é capaz de alterar a massa é a emissão alfa. Então, primeiro, quando você tiver que achar quais são as emissões que estão ocorrendo em um processo, procura pela massa. Se alterou a massa é porque tem a emissão alfa. O final você consegue ajustar com partículas beta. Quer ver? Vamos lá. A minha massa, ela saiu de 234 para 210. E de 234 para 210, ela diminui 24 unidades. Tudo bem? Então, ó, de 234 para 210, ela diminui em 24 unidades. Bom, cada partícula alfa tem 4 unidades de massa. Então, cada alfa, 4 unidades de massa. Se eu quero chegar a 24 unidades, eu preciso de quantas partículas alfa? De novo, uma partícula alfa, 4 unidades. Se eu quero chegar a 24 unidades, certo? Eu posso determinar meu número de partículas alfa. Então, nesse processo, aqui, 91 e 234, eu quero descobrir qual é o número de partículas alfa 24
nessa transformação aqui. Certo? Para se transformar o elemento no polônio 210, 84. Tudo bem? Quero descobrir quantas partículas alfa. Então eu posso resolver por lógica ou eu posso montar o meu sisteminha de equação de novo. Tá bom? Então meu sisteminha de equação ele ficaria assim, ó. 234 é igual a x vezes 4 mais 210. Então eu teria 234 menos 210, que é igual a 4x. X porque eu quero descobrir o número de partículas alfa. Então eu vou ter 24, que é igual a 4x. 24 sobre 4 é igual a x. Então 6 é igual a x. O meu número de partículas alfa tem que ser igual a 6. Tudo bem? Então meu número de partículas alfa é 6. Então nesse processo está tendo 6 emissões alfa. Ok, então eu tenho 6 emissões alfa aqui, nesse processo. Bom, mas olha o que acontece com a massa. O que acontece com a massa desse cara, gente? Vamos lá, ó. Então se eu tentar igualar a massa, ó, eu teria 91 igual a 6 vezes 2, tá aqui, ó, mais 84. Ok? Então os dois lados têm que ser igual. Então vamos ver, eu vou ter 91, que é igual a 12 mais 84. 91 menos 12 é igual a 84. Então 91 menos 12 teria 89, 79. 79 igual a 84? Não. 79 não é igual a 84. Certo? Está diferente, ó. Então a massa, o meu número atômico, não está sendo igual. Fala, cara, como que eu vou ajustar o número atômico desse cara? Como que eu vou ajustar? Bom, olha lá, quando ele emite as 6 partículas alfa, o número atômico cai para onde? O número atômico está aqui, ó. Ele cai para 79 nas emissões alfa. Então ele diminui para 79. E eu quero ajustar ele para ele ficar em 84. Agora eu faço uso, gente, da segunda lei da radioatividade. Polônio. Cadê? Está aqui. 84, 210. E como que eu faço o uso da segunda lei da radioatividade? Ela diz o quê? Que a cada emissão beta acresce em uma unidade de número atômico. Pensa comigo. Cada emissão beta, ele aumenta em uma unidade de número atômico. Bom, se eu estou em 79 e quero chegar em 84, eu tenho que aumentar quantas partículas beta? De 79 para 84, eu preciso de 5. Então, para aumentar as 5 unidades, eu precisarei de 5 partículas beta, menos 1 e 0. Tudo bem? Por que eu precisei de 5? Porque quando eu tenho as 6 alfa, o número atômico cai para 79. Mas ele tem que ser 84 para fechar minha conta. Certo? Senão não vai dar bom. Então, para fechar minha conta aqui, eu vou precisar de 5 emissões beta. Então, eu tenho 5 emissões beta. Ah, tu não está convencido ainda. Fala, não fechou na minha cabeça. Não está legal esses 5 beta. Faz a prova real. Tá bom? A matemática te ajuda. Soma tudo que você montou aqui e vê se agora está igual nos dois lados. Se tiver igual nos dois lados, beleza. Se não, alguma coisa está errada. Então, vamos lá. 91 agora é igual a 6 vezes 2, mais 5 vezes menos 1, mais 84. Certo? Vamos ver se a nossa conta dá legalzinho aqui. Então, eu vou ter 91 igual a 12. 5 vezes menos 1 é menos 5, e menos com mais fica menos. Então, eu vou ter menos 5 mais 84. 91 é igual a 12 menos 5, 7, mais 84. 91 é igual a 91. Agora sim, igualou. Igualou dos dois lados, a tua conta está ok. Certo? Indicativo tanto no cálculo estequiométrico, na lei de massas com Lavoisier, quanto aqui numa transmutação nuclear. E por fim, o nosso último processo, transição 4. O que nós temos na transição 4? Olha aqui, ó, a massa está diminuindo em 4 unidades.
Então, se a massa diminui em 4 unidades, eu tenho a emissão de uma partícula beta. Opa, perdão, alfa. Uma emissão alfa. Ok? Diminui em 4 unidades a massa e está conferindo as 2 unidades diminuindo no número atômico. Então, nesse processo todo, nessa série toda, eu tenho quantas emissões alfa e quantas emissões beta para eu partir do átomo de urânio no início e chegar ao átomo de chumbo lá no final, certo? Então, eu tenho uma emissão alfa, mais 6 emissões alfa, 7, mais uma emissão alfa, 8, certo? Então, do início ao final desse processo, eu tenho 8 emissões alfa, e uma emissão beta mais 5, e 6 emissões beta. 6 emissões beta nesse processo todo. Então, a transição de urânio 92, 238, até o final, para se transformar em chumbo, plombo, 82, 206, só é possível se tiver 8 emissões alfa e 6 emissões beta nesse processo. Beleza, gente? Legalzinho aqui?